deserto de Almeria não perdoa quem sangra. A areia fina que queima a sola das botas estragadas e seca a garganta até o limite da loucura, engoliu as lendas polidas e os heróis de queixo quadrado que Hollywood tentou vender ao mundo. Lá, sob o sol implacável da Europa disfarçada de Velho Oeste, o que ditava a lei era o cheiro azedo do suor misturado com pólvora barata e ferrugem. Nós conhecemos de cor as cidades de madeira podre e barro. Nós conhecemos os caçadores de recompensa com seus ponchos encardidos, arrastando caixões cheios de ouro ou simplesmente com uma metralhadora, ganância e chumbo. Mas existe uma trilha oculta nessa terra de ninguém, uma vertente sombria, brutal e quase completamente esquecida, onde o estampido surdo do revólver foi repentinamente silenciado pelo zumbido seco e cortante de uma flecha rasgando a ventania. Antes de cavalgarmos por esse território hostil e proibido, onde a poeira e o tempo escondem histórias que o próprio cinema tentou enterrar em covas rasas, puxe sua cadeira para mais perto da nossa fogueira. Garanta seu lugar definitivo no nosso bando, se inscrevendo aqui no canal Terra Sem Lei e deixando aquele chumbo pesado no like, porque a viagem que faremos hoje não tem caminho de volta. Quando Sérgio Leone puxou o gatilho em 1964 e reescreveu a história com a trilogia dos dólares, o chão da sétima arte tremeu. O cowboy americano clássico, de moral inabalável, camisa engomada e cavalo escovado, caiu morto na sarjeta. Em seu lugar, ergueu-se o anti-herói cínico, movido por moedas sujas de sangue. Os estúdios italianos e espanhóis começaram a lucrar fortunas com a amoralidade desenfreada, explorando a Revolução Mexicana, a vingança pessoal e o sadismo de xerifes corruptos. Mas no meio desse caos lucrativo, uma pergunta pairava no ar denso dos sets de filmagem. Para onde foram os povos indígenas? Onde estavam os apaches, os navarros e os comanches, que antes formavam a espinha dorsal de todo e qualquer conflito na fronteira selvagem contada pelos americanos? A verdade nua, crua e dolorosa dos bastidores é puramente financeira. Os estúdios europeus não tinham orçamento nem interesse inicial em confeccionar grandes figurinos indígenas. Não havia tribos nativas rondando a periferia de Roma ou as planícies secas da Espanha. A matemática de produção era simples e cruel. Era infinitamente mais barato e prático vestir dezenas de figurantes locais com sombreiros rasgados, bigodes falsos e cinturões de bala, transformando-os em bandoleiros mexicanos, do que encomendar cocares de penas de águia majestosos, tangas de couro cru e arcos de madeira curvada a fogo. Por conta dessa logística de centavos, os povos indígenas quase desapareceram da tela do faroeste espaguete. Eu disse quase, porque quando alguns diretores corajosos decidiram apontar a lente suja de suas câmeras para essa ferida histórica, a brutalidade alcançou um nível de choque que os engravatados de Hollywood jamais tiveram estômago para exibir. Sinta o gosto metálico da poeira levantada pelos cascos de cavalos em absoluto desespero. O ano é 1966. Sérgio Corbucci, o mestre inquestionável da violência estilizada e do pessimismo crônico, que já havia entrado para a história com o clássico filme de faroeste do caixão mais famoso do mundo, o filme Django, interpretado pelo inesquecível Franco Nero, decidiu quebrar esse silêncio incômodo com uma obra chamada Navarro Joe. Ele trouxe o astro Burt Reynolds, um jovem e intenso ator americano, para encarnar uma fúria primitiva e justificada. Mas a câmera de Sérgio Corbucci não mostra o nativo como um selvagem sem alma, que ataca caravanas inocentes, como nos velhos filmes de matinê. O diretor italiano, movido por um forte subtexto político anti-imperialista que fervia na Europa dos anos 60, inverteu totalmente a lente da moralidade. A verdadeira barbárie, na visão de Sérgio Corbucci, não veste penas no cabelo. Ela usa distintivos de latão brilhante, fardas encardidas da cavalaria e carrega a arrogância do homem civilizado. No filme Duncan, um caçador de escalpos implacável e movido pelo sadismo puro, extermina a tribo do protagonista por um punhado de dólares pagos pelo governo. A execução da cena não tem nenhuma trilha sonora heróica para aliviar a tensão.
Há apenas o som perturbador do aço cortando a carne, o choro abafado na terra seca e o crepitar das tendas queimando até virarem cinzas. Sérgio Corbucci queria esfregar na cara da sociedade que o homem branco era o monstro invasor da fronteira. Navarro Joe, o sobrevivente solitário, não busca justiça nas leis de papel que lhe foram impostas. Ele respira e transpira vingança em estado puro. Cada passo silencioso que ele dá na areia carrega a dor fantasma de um povo inteiro dizimado. A ironia macabra do roteiro é que ele passa a usar o próprio dinheiro ensanguentado dos caçadores de recompensa, a ganância do homem branco, para comprar as vidas deles de volta, um a um. A trilha sonora magistral do gênio Ennio Morricone, pontuada por gritos tribais angustiantes que rasgam a harmonia clássica, transforma esse filme em uma ópera fúnebre, onde o sangue é a única moeda de troca válida. A fumaça do charuto no canto da boca esconde um sorriso cínico da história. 2 anos depois, em 1968, a loucura criativa e quase alucinatória do faroeste spaghetti atinge seu ápice de estranheza com o Comanche branco. Esqueça a lógica formal. Entre na mente febril de uma época onde tudo era permitido nas telas. William Shatner, muito longe das viagens espaciais e das estrelas limpas, assume o papel duplo de irmãos gêmeos idênticos, separados no nascimento pela linha invisível e violenta da chamada civilização. De um lado, temos um pistoleiro branco viciado nas cartas de baralho, com os olhos injetados pela fumaça barata do saloon, as mãos trêmulas pela ganância e a alma corrompida pelo álcool. Do outro lado do espelho rachado, temos Notá, o líder Comanche que, alucinado por visões induzidas pelas raízes de peiote, acredita cegamente ser o Messias profético destinado a varrer a raça do homem branco da face da terra com fogo e guerra. A direção do espanhol José Briz Mendes foca incessantemente nessa dualidade esquizofrênica. É o retrato de uma nação em conflito interno impossível de ser resolvido. A textura grossa da pintura de guerra, escorrendo no rosto suado sob o calor de 40 graus do deserto, contrasta agressivamente com o tecido engomado e escuro dos jogadores de pôquer no bordel da cidade. Não estamos assistindo apenas a uma história rasteira de rivalidade fraterna temperada à bala. O Comanche branco é uma metáfora pesada, quase indigesta, sobre a identidade fraturada da América, onde as duas metades da mesma moeda estão destinadas por uma força invisível a se trucidar mutuamente, até que reste apenas o cheiro de carne queimada e urubus sobrevoando o sol de gesso dos estúdios. O silêncio que precede o confronto final entre os irmãos é denso, carregado com a respiração pesada de 2 mundos que não podem dividir o mesmo solo. O calendário avança, a poeira assenta, e a década de 70 chega trazendo um gosto amargo na boca. O outrora invencível western spaghetti começa a tossir sangue. O gênero estava morrendo, as bilheterias encolhiam rapidamente e o público clamava por novos heróis. É exatamente nessa agonia final, no leito de morte do gênero faroeste, que nascem as obras mais dolorosas, sujas e reflexivas sobre a temática indígena. Keoma, lançado em 1976 com a força colossal de Franco Nero, não é apenas um filme de bangue-bangue. É um lamento fúnebre arrastado na lama. O mestiço, com seus cabelos longos embaraçados em nós cegos, o rosto marcado pela exaustão e olhos que parecem carregar o peso de todos os pecados do mundo, volta para uma cidade fantasma governada pela tirania e por um fascismo doente de fronteira. A câmera lenta do mestre Enzo Castellari registra cada gota de lama espirrando pesadamente das botas de couro desgastado, enquanto o vento frio uiva pelas frestas da madeira podre das casas abandonadas. Keoma não pertence a lugar nenhum. Ele é rejeitado violentamente pelos brancos por ter sangue impuro e desterrado pelos seus por carregar o sobrenome do invasor. É a figura máxima do isolamento humano. A sujeira nos rostos dos atores aqui não é um simples elemento estético de maquiagem. É o estado de espírito de um mundo sem redenção. No mesmo ano de 1976, uma mulher chamada Apache quebra a regra dourada da ação desenfreada
para entregar uma jornada de sobrevivência íntima, angustiante e opressivamente silenciosa. O massacre inicial da tribo é filmado com uma frieza documental que gela a espinha. O oficial da cavalaria que participou da carnificina é subitamente esmagado pelo peso da própria culpa e decide cruzar o inferno na terra para proteger a última mulher viva daquela nação. Há pouquíssimo diálogo. A linguagem do filme é o rachar doloroso dos lábios secos pela sede implacável. É o brilho instintivo de terror paralisante no fundo dos olhos negros e arregalados da protagonista. É a vastidão esmagadora das dunas que não oferecem uma única sombra para se esconder dos caçadores que vêm no encalço. O diretor subverte a expectativa do tiroteio fácil para criar um grito abafado sobre a crueldade do extermínio sistemático, mostrando que o deserto é tanto um juiz quanto um carrasco silencioso. A terra já estava batida e o gênero foi oficialmente sepultado sob o peso dos anos 80. Mas os fantasmas do Velho Oeste se recusam veementemente a dormir em paz. Em 1987, o polêmico e visceral cinema exploitation italiano Cospi Escalpelados, uma obra deliberadamente grotesca, crua, de digestão dificílima e orçamento microscópico. O massacre da aldeia que desencadeia a trama é excessivamente longo e sádico. A câmera amadora foca no horror puro, no desespero físico, sem nenhum filtro poético. A guerreira sobrevivente, quebrada no corpo, mas não no espírito, captura o ódio acumulado daquela terra ensanguentada e o devolve aos seus agressores na forma de uma retaliação animalesca, de uma violência gráfica incontrolável. É o faroeste espaguete despojado de qualquer pingo de glamour, de qualquer trilha sonora magistral. É o subgênero reduzido apenas a nervos expostos, fúria e sangue grosso empapando a areia fina. Mas a verdadeira carta de despedida, a elegia final aos povos indígenas pelo olhar europeu, veio apenas na década de 90, no ano de 1994, com Jonathan dos Ursos, mais uma vez com astro Franco Nero, já havia vivido um papel de mestiço no clássico Keoma. Franco Nero, visivelmente mais velho, com o rosto profundamente sulcado pelas trincheiras cruéis do tempo, retorna para encarnar o escudo final, humano e falho, de uma tribo nativa prestes a ser aniquilada. A diferença é que o inimigo agora não é mais um bando de rancheiros sujos de barro e mal vestidos. O vilão agora é o progresso capitalista cego, vestido de terno alinhado, personificado por um magnata implacável disposto a comprar vidas com barris de ouro negro. O cheiro que paira no ar não é mais apenas de pólvora queimada no tambor do revólver, mas de óleo cru poluindo a terra sagrada, profanando os rios e sufocando a vida. É um épico de resistência melancólica, onde a sabedoria tribal e a força bruta da natureza tentam, em um último e desesperado suspiro coletivo, repelir as pesadas engrenagens da máquina industrial que inevitavelmente devorou a alma do Velho Oeste para construir estradas de ferro sobre cemitérios. Os faroestes italianos nunca tiveram a intenção de apenas imitar a América de forma barata. Eles invadiram a casa do tio Sam, pegaram as lendas americanas mais sagradas, arrancaram suas roupas bonitas de heróis polidos e as forçaram a rastejar no barro, no sangue e na ganância humana. E quando esses artesãos do cinema europeu apontaram suas lentes empoeiradas para a tragédia dos povos nativos, mesmo com orçamentos limitados e figurantes maquiados de improviso, eles entregaram uma brutalidade trágica, poética e absolutamente implacável. Uma sinceridade suja que a própria Hollywood, eternamente engessada pelo seu mito de heroísmo inabalável, jamais teve a coragem de alcançar. Essa é a vertente perdida. A trilha apagada pelo vento uivante do deserto, onde o sangue mancha definitivamente as penas sagradas e onde a pólvora encerra brutalmente qualquer tentativa de debate. Antes de apagar a fogueira de hoje, eu preciso levantar o meu chapéu e deixar um agradecimento de peso. Essa cavalgada pesada pelos bastidores sujos do cinema e pela história esquecida dos nativos no deserto de poeira e sangue foi um pedido especial de um parceiro de trilha muito leal,
o nosso cowboy Aprígio. Para você, companheiro das cavalgadas Aprígio, você provou que tem faro para lenda de verdade, e o seu lugar no nosso bando está sempre garantido. Eu sou Mário Salum, um forasteiro de alma e coração, caçador de lendas escondidas nas sombras da fronteira, e afirmo com a certeza de quem bebeu a água salobra do mesmo cantil, que a verdadeira história do Velho Oeste nunca foi escrita com tinta, mas com suor, chumbo e sangue seco na areia quente.